Fala galera, estamos aqui em mais um episódio de Antes de Dar Certo, Dá Trabalho. É o nosso podcast que a gente traz pessoas renomadas da cidade e do Brasil para estar batendo papo comigo e com vocês aí. Fiquem até o final que hoje o negócio está massa. Bom, quero apresentar o meu amigo. Eu até fiz um cartãozinho aqui, porque esse aqui é diferente, gente, é diferente. Júnior Nunes é empresário, CEO da JN Company, cofundador do BX Club, mentor, autor best-seller, palestrante e especialista em posicionamento estratégico, já liderou mais de 27 mil empreendedores e participou da geração de mais de 500 milhões de negócios. É esse aí, esse é o cara que vai estar com a gente hoje. Prazer, Júnior Nunes. Eu me senti até importante agora, e não é nada disso, tá, galera? É uma legal, honra ter irmão. você aqui, Prazer. tá? Uma honra. E eu vou fazer para você hoje uma coisa que você me ensinou ontem, tá? Você me ensinou ontem. Gente, eu sou coautor de um livro que esse cara colocou na minha cabeça que fazia sentido, porque para mim não fazia sentido eu escrever nada. Sirva, cresça e lidere. Ele que escreveu o prefácio, mas ó, eu ainda não assinei nenhum livro, não fiz nenhuma dedicatória para ninguém, essa vai ser a primeira. Que isso, que honra. Que honra, cara. Júnior, obrigado por tudo. Você é um cara que entrou na minha vida não faz tanto tempo, mas já fez uma baita diferença. Bem, pô, Presente para você. obrigado demais. Presentaço. Presente para você, meu amigo. Galera, obrigado. Primeiro que é uma honra, eu já comecei emocionado, porque a literatura mudou minha vida, né? Uhum. Então eu sou um incentivador, eu criei esse projeto dentro do BX, né? Que é o Sirva, Cresça e Lidere. Mas o melhor presente que tem aqui, Juliano, na verdade, é poder compartilhar com as pessoas a oportunidade que você deu de você trazer a tua história para que você possa inspirar outras pessoas. O livro, ele faz isso. Eu era um cara que tinha uma situação de vida muito difícil, muito pobre. O que mudou a minha vida foi um livro. E esse livro aqui, essa história aqui, vai mudar a vida e trazer esperança para muitas pessoas. Parabéns por se permitir fazer isso e dar esse passo na sua vida. E obrigado por esse presentão. Poxa, algumas coisas aqui até fogem do roteiro, né? Porque a gente cria um roteiro, mas eu nunca consigo seguir, para falar a verdade. Legal, eu também não. E diante disso, eu aprendi com o Júnior, cara, uma coisa que hoje eu propago, né? Porque tem algumas pessoas, ao longo do tempo eu fui aprendendo que a gente precisa modelar algumas pessoas tão próximas a gente. E eu modelo uma meia dúzia aí, e o Júnior é um deles, cara. Que tem uma honra. coisa que eu escuto o Júnior falar já há algum tempo, e eu faço isso, tá? Eu tenho o costume de ler? Não tinha. Hoje eu estou começando a ter. Eu coloquei para mim como um propósito no começo do ano ler 3 livros. Cara, para quem lê 3 livros não é nada, né? Mas para quem não lê, é muita coisa. E aí, como que eu comecei a fazer? Todo dia eu acordo, antes mesmo de escovar os dentes, tomar banho, tomar café, ligar a televisão, eu vou direto para minha sacada, sento lá na minha sacada, num cantinho meu, e leio 5 páginas de um livro. Quando eu me empolgo, eu leio mais um pouco, umas 10, 15, às vezes até um capítulo. Mas no mínimo, é uma regra que eu coloquei, é um hábito para mim. No mínimo, eu tenho que ler 5 páginas de um livro. Estou começando a gostar, mas assim, eu não gostava de ler. Eu gostava do que a leitura me trazia como resultado. Então, eu lia e aquilo que eu lia, eu imediatamente trazia para dentro da minha vida naquele dia. E aquele dia era um dia diferente, porque eu aplicava coisas diferentes que eu estava lendo, aprendendo. E aí eu falei, caramba, a leitura me traz um aprendizado muito grande e eu consigo me transformar e transformar pessoas através do que eu estou lendo todos os dias de manhã. E aí esse cara aí que colocou isso na minha cabeça. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Júnior. Porque eu entendi isso, que a leitura ela liberta a gente. Uhum, E a gente não está acostumado a ler. uhum, Então, eu escutava muitas pessoas, não, mas eu não gosto de ler, mas tu já pegou para ler? uhum. Tu já tentou? Tu já fez? Não, eu não gosto tal. Mas quando eu escutei isso pela primeira vez, eu lia mesmo sem gostar, mas muitas vezes o conhecimento ele ficava em mim, mas eu não conseguia entender o que me fazia continuar lendo. Eu não conseguia entender isso. Eu falei, por que eu continuo lendo, mesmo sendo uma coisa que eu não gosto? Porque todas as vezes que eu saía de uma leitura, eu saía melhor, sem perceber. Uhum. Mas no meu dia a dia, a leitura
Vinha, chegava. Uhum. E é por isso que hoje eu incentivo as pessoas de uma forma fora da curva. Uhum. Porque Albert Einstein disse que depois que a mente se abre uma nova ideia, jamais ela volta ao tamanho original. Então, toda vez que nós lemos, Juliano, a gente está colocando algo novo na nossa cabeça e expandindo o nosso conhecimento. Então, não precisa gostar. Faça porque você vai gostar dos resultados que a leitura te traz. É isso aí. Perfeito, perfeito. Parabéns. Para nós, obrigado a você. E assim, cara, começando aqui, a gente tem um podcast que o título foi bem estudado, sabe? Porque Adoro. é uma coisa que acontece comigo. Que é de E eu verdade. é de verdade. E eu levo isso como um lema para minha vida. Porque eu acho que nada acontece por acaso, nada cai do céu, tudo dá trabalho, tudo tem um preço a se pagar. Agora basta saber se você está disposto a pagar esse preço ou não. E esse preço, muitas vezes, não é dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Dedicação, determinação, tempo, entrega mesmo, vontade de vencer. E esse título, para mim, ele abrange muita coisa. E você começou falando que você teve uma infância um pouco complicada e hoje você é um cara extremamente bem-sucedido. Me conta um pouquinho desse Júnior lá de trás. Como é que você fez? Deu trabalho para você chegar onde você está hoje? Cara, não tem outra forma que não seja ter trabalho. Não existe outra forma. Então, por isso eu me identifico demais com essa tua ideia, com a sua filosofia, na verdade, que vai dar trabalho. Mas tem uma coisa que eu gosto de dizer, Juliano, que eu uso o tempo inteiro, é que vai dar trabalho de qualquer jeito. Vai dar trabalho se você fizer, e também vai dar trabalho se você não fizer. Então é muito melhor você escolher ter trabalho e construir isso do que não fazer nada, porque em algum momento você vai também ter trabalho por não ter construído. Então vai dar trabalho de qualquer forma, o que você escolhe? E aí tem a ver com difícil, sabe? E quando eu falo sempre qual difícil você escolhe, porque quando eu estava nessa situação, eu vim da Zona Noroeste de Santos, né? Então, esse podcast é um podcast que fala muito sobre o Santista. Então, eu venho da Zona Noroeste de Santos, eu descobri que muitas pessoas nem sabem o que é a Zona Noroeste de Santos. Nunca foram lá, principalmente quem não jogou bola na Várzea e tal. Tem gente que não sabe o que é a Zona Noroeste. Então, é o bairro mais simples de Santos. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Mas lá não se falava de riqueza. Eu morava numa palafita de madeira, em cima da água. Então eu não tinha referências de sucesso. Pelo contrário, eu tinha tudo para dar errado, né? Só que, cara, eu acredito que foi Deus que sempre brotou uma coisa no meu coração, que eu falava, cara, não sei como, mas eu sou o cara que vai mudar a história da minha família. Eu sou o cara que vai mudar a situação dos meus pais. E eu não sabia como. Eu só falava, uma hora isso vai acontecer. E aí eu jogava futebol, mas meu pai achava que futebol era coisa de vagabundo. E eu entendo meu pai, cara, porque meu pai, ele precisava de grana em casa. E tem gente que não entende isso, e é legal a gente falar sobre isso, quando um pai não incentiva um filho a jogar futebol, porque o futebol pode ser que dê dinheiro e tal. Cara, a gente mal tinha que comer em casa. Então, pro meu pai era muito mais interessante eu chegar com um salário de ajudante de mecânico do que o sonho de jogar futebol. Então eu entendo meu pai. Embora seja muito difícil, mas eu também preciso fazer esse exercício de me colocar no lugar do meu pai. E se eu tivesse a informação que ele tem e a educação que ele tinha também, possivelmente eu ia escolher e falar, cara, traz o dinheiro aí que é mais importante. Então, depois de muitos anos eu cheguei nessa maturidade, no começo eu falava, pô, meu pai não me apoiava, pô, e tal, mas aí eu comecei a me colocar no lugar do meu pai, entende? Naquela situação, naquela realidade, não tinha esse nível de consciência que hoje a gente tem. Então o que é o melhor? Cara, com 5 filhos, meu pai tinha 5 filhos. Não tinha televisão em casa, né? Então só fazia filho. Então, cara, o que era mais natural para ele era isso. Então foi uma infância difícil, uma infância com muita escassez. A gente vivia realmente no nível de miséria mesmo. Tomava banho de canequinha, de porte de Doriana, não tinha chuveiro em casa, não tinha privado em casa, era direto. Cara, era um negócio, uma situação sub-humana. E aí é por isso que hoje, Juliano, quando eu escuto as pessoas falarem de dificuldade, eu tô passando dificuldade, cara, esquece. Uma coisa que eu aprendi a separar é dificuldade de situação, problema de situação. Então, o que eu vivi ali? Eu vivi uma situação, que era uma situação de pobreza. Falta de dinheiro, o que é? É uma situação. Você se colocou ali. Agora, o que de fato é um problema? O problema é quando você
não pode levantar de uma cama, Sim. quando você tem uma doença terminal, quando você perde alguém que você ama, isso você não controla. Ok. E às vezes as pessoas estão transformando uma situação num problema. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Será que você está de verdade vivendo um problema ou é só uma situação? Situação é aquilo que você vai ter que se esforçar para sair de lá. E mesmo assim eu percebia que a pobreza era uma situação. Que ser um cara rico, embora eu só via na televisão, e quando eu falo rico é bem sucedido, não, para mim riqueza era poder ir num shopping center, isso para mim era riqueza. Então, mas eu agradeço porque as pessoas falam assim, poxa, então Júnior, pô, foi triste, pô, pobreza, nada disso, cara, não tem vitimismo aqui, foi difícil pra caramba, mas eu tive uma baita educação dos meus pais, sempre respeitei as pessoas, sempre fui um cara que honrou as pessoas, mesmo sendo pobre. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, a pobreza, não, mas eu sabia que eu queria sair de lá. E aonde foi meu ponto de virada, Juliano? O dia que eu ganhei um livro. Chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ali foi a primeira vez que eu tive contato com informação que eu nunca tinha escutado na vida. Então, por isso eu dou tanta importância para um livro, né? Acabei não trazendo O Impossível Não Existe, que é meu livro, que depois eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Mas por isso o livro tem tanta importância na minha vida, porque foi o meu ponto de virada foi através da leitura. Júnior, sofreu racismo pra caramba, sofri racismo. Existe racismo? Existe. As pessoas são preconceituosas com cara preto, com cara gordo, e eu vivi isso na pele, foi difícil pra caramba. Só que isso não te define. Não são as dificuldades que vão te definir. Dá trabalho. Dá trabalho você ser resiliente. Dá trabalho você não cair na provocação do racismo. Dá trabalho. Então, assim, o racismo, ele existe, ele é cruel, só que eu tenho uma escolha a fazer. Viver vítima do racismo ou, apesar do racismo, eu fazer acontecer. Foi a minha escolha. E naquele livro eu vi que eu poderia ser o 1% da população. No livro Pai Rico, Pai Pobre tem um quadrante de Robert Kiyosaki, que 1% é a população mais bem sucedida. É onde está, cara, a maior parte do dinheiro está com esse 1%. Que é quando o empresário faz o dinheiro trabalhar para ele. Eu falei, opa, é nesse cara que eu quero, é esse lugar que eu quero chegar. Como eu vou chegar lá? Não sei. Mas isso, Juliano, virou um norte para mim. Então eu trabalhei a minha vida inteira para chegar naquele 1% e para ser um tio melhor também. Porque um dos desejos do meu coração era ser um tio melhor do que um tio que eu tinha tido. Falei, cara, eu quero ser um tio melhor. E comecei a trabalhar para fazer isso e buscando ser aquele 1%. E aí não parei, fui correndo atrás, fui correndo. Eu sou músico, toquei na noite, gravei disco, eu sou baterista, depois eu jogava futebol, então eu fui ser técnico de futebol, treinei o Neymar, fui na Portuguesa Santista, quando ele foi pro futsal e pro campo, eu tava lá, era treinador de goleiro da Portuguesa Santista, e o Juninho, nos conhecemos lá e tal, tem até uma foto que ele postou agora no documentário, da Portuguesa Santista, no futsal, eu tava lá nessa época, conheci o Juninho lá, a gente trabalhou junto uns 2, 3 anos ali com o Betinho e tal, e aí fui ser técnico de futebol, depois eu fui abrir uma escola de música, e eu fui tentando. A escola de música não deu certo, eu abri uma empresa de assessoria de eventos, que foi o meu primeiro negócio que deu certo, e aí quando eu estava no auge desse negócio, me rolou uma proposta para ir para uma multinacional, e aí entra aquele medo, a insegurança, vou ou não vou, mas eu queria entrar para aquele 1%, então eu falei contra tudo e contra todos. Outro ponto importante, Juliano, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente vai ter que ter coragem. E quem tá com a gente, família, às vezes esposa, que, pô, minha esposa é minha base, é a melhor parte de mim, mas às vezes não vai entender uma decisão que o empresário tem que tomar. E eu tive que tomar essa decisão, mesmo meio contra tudo, contra todos, e empreender às vezes é solitário, tomei essa decisão difícil, e foi a melhor decisão que eu podia tomar na vida profissional. Fiz o negócio acontecer com o João Apolinário, montei uma equipe de mais de 27 mil pessoas, e aí as coisas aconteceram, e a minha vida aconteceu, e eu consegui entrar naquele 1%. Então, resumindo um pouquinho da minha história, mas eu quero dizer para as pessoas, Juliano, que não importa qual é o momento que você, empresário, está passando, você é empreendedor, você é ser humano, não importa. O lugar que você está hoje não te define. O lugar da onde você vem não te define. Porque o que eu mais escuto, mas da onde eu vim, lá, não importa. O que importa é para onde você quer ir. E o quanto você está disposto a trabalhar para fazer isso acontecer. Porque aí hoje, Júnior, hoje você virou um cara bem sucedido, seus negócios estão bem sucedidos, bacana, mas eu estava acordado hoje 4h30 da manhã, lendo.
Uhum. Se você entrar no meu Instagram agora, tá aí no @JRNunes, e olhar lá, você vai ver que de manhã eu tava lendo 5 horas da manhã. Uhum. Para quê? Me preparando Uhum. para que eu possa continuar girando o ponteiro e Uhum. ajudando as pessoas. Então, dá trabalho ser bem sucedido. Uhum. E aí só precisa saber se você está disposto a pagar o preço. Então, é só um resumo para Uhum. a galera entender um pouquinho da história e vamos embora. Eu falo pra caramba. Não, tá ótimo, tenho certeza. Tá vendo aí o que eu falei no início? Olha aí essa pedrada que vocês tomaram agora e fiquem aí porque tem muito mais pela frente. Julião, óbvio que durante a trajetória alguns percalços acontecem, algumas Aham. pedras a gente acaba encontrando pelo meio do caminho. Ah, Você teve algum momento na sua vida que você falou, puta, ferrou-se, e agora? Alguma coisa que você teve que transpassar e que ficou marcado para você? teve. O momento mais difícil da minha vida foi o momento que mudou toda a minha vida, que foi quando eu passei o racismo mais difícil, Uhum. que foi quando um tio meu, uma pessoa muito próxima, um tio, uma tia, enfim, tiveram um ato de racismo comigo, né? Eu Família. nessa época, família. Eu tinha 6 anos de idade Uhum. e eu tinha um sonho na minha vida. Eu tinha 2 sonhos quando eu tinha 6 anos de idade. Um era no cinema Uhum. e o outro era no McDonald's. Ok. Eu sei que as pessoas estão ouvindo isso e falam assim, meu Deus, Uhum. né? Caramba, os 2 sonhos do Júnior eram no cinema e no Mac, né? A galera olha e fala assim, pô, isso não é sonho. Era para um moleque que morava na favela, o sonho era ir no cinema e no McDonald's. Eram meus 2 sonhos. Uhum. E um dia eu escutei assim, ó, vou levar a molecada no cinema e no McDonald's. Os sobrinhos da casa do meu avô, era uma mistura, a molecada toda. Eu falei, cacete, é hoje que eu vou realizar meus sonhos. Uhum. E aí voltei pro barraco, me arrumei, papapá, voltei, meus irmãos, falei, que horas que a gente vai? E aí foi, pra mim, o momento mais impactante da minha vida. Que aí 6 anos de idade? 6 anos de idade. E é difícil falar disso, porque eu tenho uma filha com essa idade, né? E aí o cara falou, não, você não vai. E eu, mas por que eu não vou? Vai todos os sobrinhos, você não vai porque você é preto. E aí foi, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil da minha vida, com 6 anos de idade. Que beleza. Eu conheci o racismo de uma forma mais sórdida do mundo, dentro de casa, com familiar e tal. E por que é difícil falar disso? Porque eu tenho uma filha com essa idade, mano. Uhum. E eu não consigo imaginar, Juliano, minha Uhum. filha, escutando isso de alguém. Você não vai porque Uhum. você é preta. Sacou? Uhum. Então isso é uma coisa que me pega demais, né? Tem que. Uhum. Porque é muita crueldade, entende? É muita maldade com uma criança de 6 anos de idade. E isso gera várias consequências para uma pessoa. Tipo assim, eu me achava um moleque feio. Depois disso, eu não conseguia me relacionar com as meninas, porque eu me achava feio. Uhum. Então, isso trouxe muitas consequências pra minha vida, muitas sequelas. Uhum. Hoje, eu sou um cara que eu beijo, que eu abraço e tal, porque lá, durante muitos anos, minha adolescência e juventude, eu não conseguia fazer isso. Uhum. Eu não tinha segurança pra fazer isso. Eu fui dar um Uhum. beijinho na boca com, sei lá, 19, 20 Uhum. anos, porque eu tinha medo, tinha inseguranças e tal. Então, o racismo, a crueldade, ele deixa várias coisas em você Uhum. que são difíceis, que dá muito trabalho para você mudar, Uhum. né? Então, esse foi o ponto mais difícil. Mas eu falo e me emociono porque eu fico imaginando minha filha escutando uma parada dessa, é muito difícil, Uhum. mas eu não tenho uma dor. Júnior, você sofre por conta disso? Não, tá 100% resolvido. É que eu imagino a minha filha passando por isso. Uhum. Mas tá muito resolvido, porque da mesma forma que isso foi a maior dor, Juliano, também foi o maior ponto de inflexão. Uhum. Porque foi o dia que eu falei, cara, então eu vou me tornar um cara melhor do que esse cara aí, Uhum. e um dia eu vou ser um baita tio. Uhum. Então eu não puxei pra tristeza, por isso o meu método se chama Uhum. amor. Uhum. Porque eu falei, não, eu não vou levar pro lado difícil, eu vou trazer pro lado bom. Eu vou virar um cara, um tio bacana, e um dia eu vou ser bem sucedido e meus sobrinhos vão me amar. Uhum. E graças a Deus hoje eu sou um tio. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho Pode, que todo pode mundo vir. querendo saber, mas cadê esse tio? É normal. É isso, né, cara? E aí as pessoas me perguntam isso, cara, mas e aí, esse tio e tal, não sei o que aconteceu, né? Alguns anos atrás eu liguei pra ele e falei, eu te amo. É mesmo. Foi, Uhum. eu te amo. Mas ele sabe o porquê? Sabe? Da forma que ele reagiu e se emocionou. Ele Com sabe certeza o que ele causou Com na sua certeza. vida, sabe? Uhum. Não, ele não tem noção do que ele causou. Não tem Uhum. noção. Nem ele, nem a ex-mulher dele na época. Eles não têm noção do que causaram. Não tem noção. Uhum. Até porque é difícil, Juliano, conseguir mensurar. Uhum. E é por isso que eu falo para as pessoas que o racismo ele é muito pesado, porque
ele traz sequelas pro resto da vida. Se você, eu sou um cara bem resolvido com isso. Eu consegui pegar minha vida, colocar no lugar e fazer disso um superpoder para me ajudar a conquistar. Tem gente que não. Tem gente que vai para o pior lugar possível. E para trazer uma reflexão sobre você que está vendo e falou assim, nossa, que pessoa racista, né? Eu vou te trazer uma reflexão só sobre o racismo. Que é, você se preocupa com a roupa que você vai no mercado? Se você não se preocupa com a roupa que você vai no mercado, você não sabe o que é o racismo. Então, o racismo existe, mas o papo aqui é de adulto, então ele não vai me definir. Porém, ele é difícil. E quando eu falo sobre uma roupa, quando eu me casei, a Carla falou, por que você se arruma todo, põe um anel, passa perfume e vai todo arrumado no mercado? Eu falei, porque se eu for igual o seu pai, de camiseta e havaianas, o segurança vai me seguir. Ela falou, imagina, Júnior. Eu falei, não, então vamos lá, vamos fazer o teste. Deu alguns dias que nós estávamos casados, eu coloquei um chinelo havaianas, uma camiseta e fui no supermercado. Aqui, não vou citar o supermercado, inclusive, mas aqui perto. E fui no mercado. Quando eu cheguei no mercado, não entra comigo, deixa eu entrar sozinho, porque senão o cara vê se você tá comigo e tal. Cara, entrei e deu, sei lá, 15 segundos. O segurança veio atrás de mim. Aí ela veio atrás de mim e falei, ó, tá vendo aqui? Aquele cara ali é o segurança. Ela começou a chorar, chamou a gerência e tal. Então, se você não precisa se preocupar com a roupa que você vai no mercado. Até porque você não sabe o que é o racismo. É ela branca. é branquinha, ela é branca. né? Ela é branca. Então, se ela entra de mão dada comigo, normal, pô, namorado, tá tudo bem. Agora, se eu entrar sozinho lá, não, esse cara é bandido. Só pelo fato de você estar de camiseta e havaianas, como você possivelmente vai no mercado. Então, eu gosto de trazer essa reflexão para quem acha que o racismo não existe, que ele existe e ele é pesado. Agora, o que você faz com isso é a grande situação. Não adianta, a vida é adulta, eu não vou mudar essa questão do racismo, mas eu estar hoje aqui, ser um cara bem sucedido, com autor de livro best-seller, mentor de empresários, essa é a maior resposta que eu posso dar. Então não adianta chorar e se fazer de vítima e falar, oh meu Deus, o racismo existe, e as pessoas, sim, às vezes tem que fazer 3 vezes mais, tem. Beleza, vambora. Não, às vezes você tem que ter resultado primeiro. Eu sempre tive que ter resultado primeiro. Para as pessoas me respeitarem. Então vamos ter resultado primeiro, pô. Então eu sempre escolhi fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer situação. Tem gente que usa isso para se vitimizar. E aí eu não concordo. Né? Existe, é difícil, mas a vida é de adulto. Ninguém vai fazer por você. Ninguém tem dó de você, Juliano. O mundo real, primeiro que ninguém te deve nada. Ninguém deve nada pra você. Esse negócio de, porque você tem que fazer pra mim, ninguém tem que fazer nada por ninguém. Você tem que fazer as coisas por você. Então a primeira coisa é que ninguém te deve nada. E ser adulto é entender que eu não vou mudar o planeta com essa questão do racismo. Agora, eu posso mudar a minha condição. Eu posso virar uma referência. Eu posso ser tão bom ao ponto das pessoas não repararem se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou amarelo. Esse cara, ele é bom, ele pode me ajudar. Você começou aqui falando que eu abri os teus olhos, que eu te ajudo, que eu te mentoro. Acabou. Pouco importa a cor da minha pele, pouco importa. O Júnior me gera resultado. É isso? É. Então acabou. Agora as pessoas não têm o nível de consciência para entender que ele precisa ser bom para passar por aquela dificuldade. E se ele passar, o racismo fica para trás, qualquer coisa fica para trás. Mas agora você tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que é com você. E quem vai te colocar no lugar de vitimismo, se vai ter resultado ou não, é você, não é ninguém. As pessoas te colocam onde você permite. Eu nunca permiti ninguém me colocar em lugar nenhum. Eu que me esforço, trabalho muito para eu me colocar onde eu quero estar. Perfeito, perfeito. E, cara, indo por esse lado aí, que não tínhamos combinado nada a respeito disso aí, né? Era só falar um pouquinho da minha história, a gente entrou, mas acho legal falar. Acho porque é uma coisa que eu acho que é uma dor de muitos que estão nos assistindo aqui, né? E só realmente quem passa é que pode dizer alguma coisa. Então quem tá de fora, né, não tem o que fazer. De onde você acha que vem isso, cara? É falta de educação da galera? O Brasil, o mundo não está preparado para isso? É falta de conhecimento, é falta de educação, falta mais informação? De onde você que sofre isso, de onde você acha que vem o maior problema? Cara, não é do Brasil só. No Brasil é pior porque é velado. E no Brasil é um racismo mentiroso, porque no Brasil não tem preconceito e tal, tudo mentira. Então no Brasil é velado. Então eu acho pior porque é velado aqui no Brasil. Mas na realidade, Juliano, o racismo é algo mundial, né? A gente acabou de ver agora na Copa do Mundo a forma que os argentinos, não de uma forma geral, mas da forma que a torcida argentina
tratou todos os brasileiros, não só os negros, né? Uhum. Então a falta de educação, que no Brasil é o pior, mas essa questão do racismo é algo mundial. Eu já tive em vários lugares do mundo e o único lugar onde eu não sofri preconceito foi na África, né? Porque lá tem pretos extremamente bem-sucedidos e muito ricos, tal. Mas foi o único lugar. Todos os outros lugares, em algum momento, eu me senti desconfortável. Em Dubai. Em Dubai, a mulher perguntou se eu podia tocar em mim. Posso tocar em Meu Deus você? do céu. Eu falei, por quê? Porque eu nunca vi um homem preto perto de mim. Ela tinha curiosidade, posso tocar na sua pele? Eu nunca toquei, eu nunca vi. E aí, a nível mais de curiosidade e tal. Mas falando de racismo, cara, na Grécia eu sofri racismo. Eu sofri racismo em Las Vegas. Uhum. Eu sofri racismo. Então, assim, vai ter em todo lugar. Né? Então, é uma questão de cultura e uma questão de como os negros foram mostrados para o mundo. Uhum. Né? Então, tem muito a ver com a forma que, mesmo a gente tendo os principais atletas do mundo, as principais referências, eu acho que o negro sempre foi mostrado de uma forma pejorativa. E isso criou uma narrativa na cabeça das pessoas sobre isso. Que beleza. Isso é uma coisa que quem não está nunca vai entender. Nunca vai. Nunca vai entender. Não vai. Tem uma pessoa que eu não gosto muito, que eu não vou citar o nome dele, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, é um ator, mas acho que não vale a pena ser citado. Mas ele disse o seguinte, ele adotou uma menina preta e ele falou, eu só descobri o que é o racismo quando eu fui pai adotivo de uma menina preta. Se eu não tivesse adotado, eu ia morrer sem saber o que é o racismo de verdade. Ele falou, cara, eu acho que todo mundo deveria sentir na pele um dia o que é o racismo. Porque alguém foi na internet e chamou a filha dele de macaca. Uhum. E aí, cara, Já sei quando quem você ama, você fala, caramba, peraí, é a minha filha. E aí você muda. Aí você muda. Mas eu acho que é a única forma das pessoas conseguirem entender o que é isso. Maravilha. Indo agora para o seu momento, cara, Vamos, amiga. Nada foi combinado aqui, gente. E é normal. O podcast, antes da seta do trabalho, não tem nenhuma pauta. Aqui só tem, quem é o Júnior Nunes para dar uma introdução. O resto é o que a gente vem batendo papo aí, como foram nos outros episódios. Júnior, hoje você é um cara que mentora empresários, né? Você faz empresários saírem do ponto A para o ponto B e faz com que os caras cresçam e enxerguem coisas que eles não estão enxergando. Conta um pouquinho para a galera que está nos assistindo. Que história é essa, cara? Cara, é um presente, né? Eu acho que, como eu estou há muitos anos fazendo o que eu faço, ajudando empreendedores a enxergar uma visão diferente, cara, eu fui... como eu trabalhei, minha equipe era muito grande, era muita gente que eu tinha que formar muito líder o tempo inteiro. Então eu comecei a ter uma visão diferente sobre as pessoas e sobre o que aquele líder precisava melhorar. Então eu fui desenvolvendo algumas habilidades que ao longo do tempo eu fui entendendo que eu conseguia tirar o cara daqui e trazer para cá, através da minha experiência vivida, né? De montar time, de montar equipes e tal. E aí até que um dia o empresário veio com uma dor, eu ajudei esse empresário, ele me indicou outro, eu ajudei e aí acabou virando uma coisa pontual de consultoria até conhecer o Joel. E aí o Joel falou, não, cara, você já é mentor há muito tempo. Você já mentora as pessoas, mas aí eu não sabia cobrar, não sabia fazer. E aí o Joel J foi um cara que me inspirou, porque primeiro, ele era referência número 1 no Brasil em top, em performance, alta performance. Ele sempre foi a maior referência, preto, bem-sucedido e santista. E eu olhei pro Joel e falei, caramba, cara, se o Joel tá lá, eu também posso ajudar as pessoas. E aí o Joel, a gente foi se aproximando, o Joel começou a me moldar na questão das mentorias, eu virei mentorado dele primeiro, porque ninguém é um bom mentor se primeiro não for um bom mentorado. E aí eu comecei, mas de verdade, Juliano, eu não tinha noção que daria tão certo, sabe? Assim, hoje eu amo fazer isso que eu faço, é o meu core business. Eu tenho o BX Club, que é meu clube de negócio, que tem vários empresários, tem meus livros, né? O Impossível Não Existe, que é um livro best-seller, que é muito legal, tem o Conselho, tem vários outros produtos que hoje eu tenho, coisas que eu faço, palestro pra caramba no mundo inteiro, mas
mentorar as pessoas, mentorar os empresários, conseguir fazer a pessoa enxergar o que ela não estava enxergando. Isso eu vivo com você e é maravilhoso ver o empresário bem sucedido como você e você mostrar que se ele fizer isso aqui ele vai ter resultado, ele vai lá e faz, e tem resultado, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. É uma satisfação incrível. Então eu amo hoje girar o ponteiro das pessoas, mas tem muito empresário, que é a sua grande maioria, que está acelerando na direção errada, que não tem noção do seu potencial, que não tem noção do que pode fazer, que não tem noção daquilo que passou e sofreu, o quanto aquilo pode ajudar outras pessoas, que não tem noção do que é uma visibilidade, né, no lugar certo para poder gerar autoridade, para no final das contas ter influência e no último ponteiro gerar lucro. O empresário ainda não entendeu isso. Então eu tenho a missão de mostrar para eles o quanto eles estão deixando dinheiro na mesa, né? E não é só... eu gosto de falar sobre deixar dinheiro na mesa porque eu estou falando do cara que tem um conhecimento, mas não está aproveitando esse conhecimento para gerar um novo dinheiro para ele. Então ele está acelerando, querendo faturar mais, querendo fazer mais coisas, criando coisas diferentes, e o dinheiro está na frente dele com o conhecimento que ele já tem, mas ele não está usando ainda. Minha principal função é mostrar para ele onde é que está esse dinheiro. Maravilha, maravilha. Hoje eu vou falar como empresário, né? A gente não tem muitas escolas, a gente tem muito lugar para procurar alguém que possa nos orientar a ir por esse caminho, fazer isso aqui. Muitos empresários hoje vão na marra, vão na raça. Na raça. Vai fazendo a coisa ali, a coisa vai acontecendo, que popularmente fala assim, é um empresário de padaria, vai fazendo contar no papel, vai fazer... né? E aí, assim, agora, não faz tanto tempo assim, pelo que eu conheço, é da pandemia para cá, que deu um estouro nesses caras ali, que são, a gente comenta, são os gurus ali da internet. É o Flávio Augusto, é o GeoJ, Caio Carneiro, o pessoal da G4, é o Janguier Diniz, é o Lázaro do Carmo, é o Marcos Marques, o acelerador empresarial. Hoje tem muitos desses caras aí. Gente boa. E gente boa, gente boa. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um Juliano antes e um depois de ter conhecido esse mundão aí. Porque eu sempre quis buscar mais informações para trazer para dentro do meu negócio e fazer com que o negócio pudesse se tornar uma potência. Perfeito. Mas eu não tinha onde buscar. Eu tentava ter algumas coisas assim, mas nada daquilo me trazia assim uma segurança e uma confiança de que eu pudesse falar assim, cara, vou pegar isso daí, vou usar e vou fazer. A partir do momento que eu comecei a consumir esses caras, realmente eu falei, cara, que legal. Isso aqui faz toda a diferença. São caras que construíram, são caras que fizeram e, cara, eu escuto muito hoje que vai inventar roda, né? Molda alguém que já fez mais do que você, molda alguém que já fatura mais do que você, que com certeza esse cara já passou por problemas que você está passando, e você está sentado nessas mesas de gente de alto padrão, vai fazer com que você tenha um insight para melhorar os seus negócios. Perfeito. Foi muito depois de tudo isso que eu comecei a olhar para outras coisas que eu não via. Só que nós temos dentro do mundo da internet, alguns posso chamar de haters, pode ser, né? Tem. Que falam, porra, fica escutando esses caras aí que não construíram nada, esses caras aí que são gurus vendedor de curso. E aí, o que você tem para dizer a respeito disso? Cara, eu adoro, assim, eu sofro pouco, mas sofro também alguns haters ali e tal. E é muito legal quando a gente começa a viver nesse mundo, né? Um exercício que eu fiz foi o seguinte: sempre que alguém fala alguma coisa contra e negativa, no início eu entrava para ver quem era essa pessoa. Absolutamente ninguém que faz mais do que você. Ninguém que faz mais do que você vai te criticar. Só te critica quem faz menos. A pessoa que faz mais do que você vai te incentivar, vai te parabenizar. Então eu comecei a falar, mas eu quero tirar isso à prova. E aí toda vez que alguém, hoje nas redes sociais, alguém vai lá e faz algum comentário, essa semana teve um cara que foi lá e comentou, mais um vendedor de curso, né, e tal. E eu nem vendo curso, nenhum. E nada, nenhum problema de vender. Segundo semestre é quando a gente vai vender. Mas eu fui lá ver quem era o cara. Aí entrei no perfil do cara e nada contra, tá? Mas o cara era um Uber que não tinha resultado nenhum, e quando eu digo resultado nenhum, é resultado relevante para que eu pudesse prestar atenção. Então, sempre quem te critica, sempre é quem faz menos do que você.
não quem faz mais. Uhum. Então a pessoa não vai fazer o que você tem condição de fazer, então o que ela vai tentar fazer é te diminuir. Uhum. Porque ela está preocupada porque você vai conseguir chegar e ela não. Uhum. Então, quando eu entendi isso, Uhum. e eu comprovei isso com cada pessoa que foi lá fazer alguma coisa negativa na minha rede social, eu Uhum. entendi que sempre quem vai te criticar é quem faz menos. Então, é Uhum. irrelevante. Perfeito, perfeito, perfeito. Nesse mundão aí de emprestar a sua visão, que é uma coisa Aham. que você fala muito, eu estou bem próximo de você, e eu escuto Sim. isso quase todos O os tempo dias, né? inteiro, é O verdade. tempo todo. Emprestar sua visão dentro desse mundão dos Aham. empresários que você empresta a visão, teve algum momento, alguma coisa que você tenha visto? Cara, emprestei minha visão para esse cara e ó, Cara, Juliano, tem tantas, cara, tem tantas. Graças a Deus, assim, Juliano, eu não aceito ninguém para ser meu mentor, meu mentorado que eu não tenha condição de ajudar. uhum, Mas eu vou usar um caso bem recente, que é o caso do Thiago. O Thiago você conheceu, que teve sim, aqui. O Thiago Benador, ele é um cara que tem uma experiência muito grande profissional, né? CEO de 2 empresas, treinador de várias empresas, fez uma fusão gigante de empresas uhum, bilionárias, é um cara extremamente competente. uhum, Só que esse cara virou para mim e falou assim, num café da manhã, ele falou, Júnior, eu não acho que o meu conhecimento vai agregar valor na vida das pessoas, assim, dessa forma, a nível delas me pagarem, sei lá, 5 mil a mais. Eu falei, cara, as pessoas vão te pagar infinitamente mais. Ele falou, não consigo enxergar isso, não consigo ver. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu tô falando com o CEO de 2 empresas, eu tô falando com um cara que já é grande no mercado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você confia em mim? Agora você vai ter que confiar em mim. Eu tenho certeza, não acho nada. Eu tenho certeza que você tem perfil para fazer isso, isso e isso. E para faturar, e aí eu coloquei um faturamento bem pífio assim, uhum, pô, 100 mil reais. Então, ele falou, não, Júlia, você tá maluco, não tem como. Essa possibilidade não existe. Eu falei, cara, dá para fazer muito mais, mas vamos fazer um teste rápido aqui. Só me segue e faz o que eu tô falando para você. uhum, Só confia em mim. Isso foi há 1 mês e meio atrás. E ele falou: não, beleza, tô contigo, confio em você, acredito em você, mas eu tô cego. Quem tá me guiando são os teus olhos, né? E aí a gente fez essa preparação de 1 mês e pouquinho e fizemos esse lançamento dele, porque ele é muito bom, ele esteve aqui, você sabe, sim, ele é sim, muito bom no que ele faz, aham, em diagnosticar, em olhar, em melhorar o que precisa melhorar, em bom em processos. E uhum, empresário tem dificuldade com o quê? Com processo, pô. exato, Então, quando você tem uma pessoa que tem processos bem definidos, aham, cara, é óbvio que você vai conseguir agregar valor para os empresários. Só que eu enxergava isso e ele não. uhum, Fizemos esse processo em, sei lá, um evento que nós organizamos em menos de 1 mês, e um evento de 2 horas, né? Agora bateu aí, acho que 180 mil reais ultrapassou o que você bem tinha mais. proposto em um mês. Em 1 mês. Uhum, Então, assim, mas isso é só para começar. A gente vai fazer pelo menos aí 1 milhão de reais. Aí ele vai fazer de uhum, novo dinheiro, tirando os negócios, tudo dele, tá? Eu acho que ele vai fazer 2. uhum, Mas nos próximos, até dezembro, 1 milhão de reais de novo dinheiro uhum, ele vai fazer com uma decisão e com uma atitude. uhum, Mas por quê, Júlio? Existe uma mágica? Não, cara. Quando você tem experiência vivida na prática, isso tem valor. uhum, Os empresários hoje, Juliano, por que os cursos diminuíram tanto? Né? Os grandes players do mercado estão se juntando para vender curso, porque hoje as pessoas querem mentoria. uhum, Elas querem que alguém que pegue elas daqui e coloquem e tragam para cá. uhum, É isso que as pessoas querem. uhum, E é isso que eu faço. uhum, Então, quando o empresário ele encontra alguém que vai resolver o problema dele, ele não se importa em pagar. uhum, Porque, na verdade, ele está economizando, mesmo que o ticket seja um pouco mais alto. Ele está economizando. uhum, Então, são essas questões que hoje o empresário, quando ele começa a trazer esse tipo de clareza, e esse valor ele é percebido, aí entra uma outra coisa importante, que eu falo muito sobre valor percebido, né? uhum, Não adianta você ter um conhecimento que ninguém sabe que você tem. uhum, Então, o que nós fazemos é trazer uma perspectiva sobre o seu valor percebido, para que as pessoas
entendam que o Juliano tem esse valor para poder contribuir com as pessoas. Mas o grande erro é que os empresários não mostram isso para ninguém. Então ele acaba não tendo o seu valor percebido. O que eu faço é colocar isso para fora, para que esse valor seja percebido e ele faça um novo dinheiro com esse valor. Maravilha. Diante desse contexto, qual é a diferença de um empresário que está tocando a sua empresa e o que está construindo o negócio? Cara, o que tá tocando, e eu acho que deve ter alguns assistindo a gente, que é a grande maioria, é aquele que tá cansado, que tá na corrida dos ratos, pô. Ele tá fazendo a mesma coisa e enxugando gelo. Ele corre atrás do mesmo dinheiro, das mesmas atitudes e, óbvio, tem os mesmos resultados. Ele não tá enxergando a nova mesa, os novos ambientes, as novas possibilidades e o novo dinheiro. E o novo dinheiro tá no conhecimento que ele já tem, mas que ele não sabe usar. Só que também tem uma coisa com o empresário, Juliano, que se chama arrogância. Empresário é muito arrogante. Empresário se acha o máximo. Então, os empresários que fazem piadinhas, por exemplo, são os que estão na corrida dos ratos, mas não querem que o Juliano se destaque ali. Então vai fazer graça. Não preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém constrói nada sozinho. O que mudou a minha vida foi eu ter colocado uma pessoa que enxergava o que eu não via, que foi o Joel. Então o Joel J tinha uma visão que eu não tinha. Quando você pega a visão emprestada de alguém que enxerga além daquilo que você enxerga, aí você começa a dar os passos que você não está acostumado a dar. E começa a ter o resultado que você não está acostumado a ter. E pegar o dinheiro que está na mesa que você não está vendo, mas que alguém já viu. E vai te emprestar a visão para fazer isso. Então, eu acho que o grande problema do empresário é aquilo que está no retrovisor dele, que está ali sempre no nosso retrovisor, é o nosso ego. Então, se o cara não tiver ego e estiver disposto a colocar alguém para emprestar a visão e ajudar ele a crescer, ele vai ter resultados extraordinários através disso. Perfeito, perfeito. Quando você entra para fazer um diagnóstico no empreendedor ou na empresa que você acaba, né, prestando assessoria, qual é o principal negócio? Primeira coisa que você vai atrás para poder dar uma olhada? Seria, teoricamente, quando você vai ali primeiro, a coisa mais importante que você vê dentro de uma empresa, dentro de um empreendedor que você precisa consertar. Cara, quem ele é de verdade? Quais são os valores, princípios e valores desse cara? Porque a empresa é reflexo do dono. Essa semana eu tive com um empresário que me disse assim, não, mas a cultura da minha empresa é uma porcaria, é um lixo. A cultura da minha empresa, eu falei, cara, parabéns. Você é um lixo. E aí ele me olhou, porque eu não esperava isso. Aí ele me olhou assim e falou, pô, peraí. Eu falei, cultura é tudo aquilo que você permite, pô. Se a cultura da sua empresa é dessa forma, quem é que permite? É você. É você. Então essa é a tua cultura. E outra coisa, me fala aí qual é a cultura, qual é a visão, valores, a missão da tua empresa. Fala pra mim. Ele não sabia, pô. Se ele não sabe, pô, esquece. O teu gerente não vai saber, os teus funcionários não vão saber. Tem que estar. Primeiro, você tem que ser a cultura. Se você for a cultura da sua empresa, óbvio que o teu gerente também vai ser. O teu funcionário também vai ser. Então, o primeiro a vestir a camisa, de verdade, somos nós, pô. E o empresário não tem essa visão. Não, cheguei lá, banquei, pago, eu faço, eu mando, me obedece, esquece. Você não tem um negócio. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Agora, o cara que tem humildade para falar assim, não, beleza, eu quero ter um negócio lucrativo e eu preciso de ter pessoas que enxergam que eu não enxergo, esse cara é inteligente. O cara que está sentando em outras mesas, que está aprendendo de fora, trazendo conteúdo, trazendo treinamento para os funcionários, primeiro para ele, porque você, antes de mudar todo o teu negócio, você mudou a sua visão. Você vem há algum tempo já investindo em coisas que mudam a tua visão. E aí sim, aí você foi se preparando e aí você está dando passos em busca de melhorias e tal, e aí o que está acontecendo com o teu negócio? O que está acontecendo com as tuas empresas? Está vindo gradativamente mudando também. Então tudo começa com você. Então eu acho que o principal passo é o cara entender que ele precisa de ajuda e que ele precisa ser humilde. Acho que esse é o principal passo. Primeiro, precisa mudar como pessoa, né? Depois, eu acho que é uma transformação que passa primeiro por você, né? Quem você é, que momento você está, para que você possa entender melhor como as coisas funcionam, e aí depois você... Acho que todo empresário, vou falar por mim, né? Todo empresário precisa ter essa consciência que ele é um mentor. Porque a galera que está trabalhando com ele não chega na empresa pronta. Exato. Não tem. Por melhor que seja o profissional que está no mercado,
que a gente vai contratar, e a gente sempre, né, vai fazer entrevista, a gente tem, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem um departamento de RH para fazer os primeiros contatos, e aí o líder do departamento pede para o RH uma pessoa com perfil X. Por mais que você vá buscar uma pessoa no mercado que já esteja pronta, ela entra na sua empresa, ela nunca vai estar pronta. Para ela poder entender sobre a cultura da sua empresa, entender sobre o seu negócio, leva um tempo, né? E se você, que é o líder, realmente não está ali se comportando como se deve, pode ser o melhor empregado do mundo. As coisas não vão funcionar. Exatamente. Porque tudo começa com o líder. Sim. Tudo começa com o líder. Absolutamente tudo começa com o líder. Você falou uma coisa que para mim é a mais importante, tá? Caráter. Caráter. Ô, Júnior, você consegue moldar um funcionário que é muito bom, que te entrega, que tal, mas que não tem caráter? Não. Não tem como. Não tem como. Sim. Então já me perguntaram isso algumas vezes. Você prefere a pessoa que é excelente, mas com caráter duvidoso, ou mais ou menos com bom caráter? Eu prefiro mais ou menos com bom caráter, porque esse eu consigo moldar. Então, Juliano, eu não aceito no meu clube de negócios, cara, a galera que zoa, que trai, que engana a esposa, que tá, na minha mentoria é a mesma coisa. Eu não aceito, cara. Por quê? Porque se a pessoa não é honesta com quem dorme com ela, se ela não é honesta com quem tá do lado dela, imagina comigo, que sou um mero parceiro, ou sócio, sei lá. Então, eu tenho algumas questões que eu não abro mão. Por que eu não abro mão? Porque eu quero ter vínculo com as pessoas que vão ser pro resto da vida. Eu quero que as pessoas lembrem daquilo que nós construímos pro resto da vida, cara. Eu não quero passar pela vida de alguém. O Júnior esteve aqui, pô, foi legal, mas não. Eu quero que quando você tiver com uns 70 anos, 80, pô, o Júnior Nunes, o cara que passou aqui na minha vida e agregou valor. Mas para essa relação ser assim, ela tem que ser uma relação de muita confiança. Sim. Então eu analiso muito com quem eu vou me relacionar, inclusive para virar meu mentorado. Quem é a empresa, quem é a pessoa, o quanto de fato ela quer e o quanto de fato ela é uma pessoa honesta. Não quero dizer perfeito, o Júnior é perfeito, ninguém é perfeito, cara. Mas eu acho que quando a gente fala de caráter, já diz muito sobre quem é a pessoa. Perfeito. Isso é um lema que eu levo para minha vida também, Júnior. E eu aprendi, não sei se eu aprendi, mas eu estou trazendo para mim, já faz algum tempo, que um dos meus propósitos é deixar um legado para a galera. Principalmente para a galera que trabalha comigo, para a galera que está próxima a mim, né? Também não sou perfeito, não sou o melhor cara do mundo, mas eu venho em busca de melhoria contínua já há algum tempo, todos os dias. Como eu falei, tem alguns lemas, inclusive o nome do meu podcast aqui tem a ver com essa parte. Eu acho que antes de dar certo, dá trabalho. Eu acho que nada vem de graça. Eu acho que tudo tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? O que você está plantando hoje? O que você está colhendo hoje? Você é o resultado das suas escolhas. Então hoje, se eu estou colhendo nada, foi porque ontem eu não plantei nada. E se eu quero colher alguma coisa amanhã, eu preciso começar a plantar hoje. É isso. E eu acho que a vida é assim. Hoje eu estou com 50 anos e enxergo um pouco diferente. Eu já mudei muitas vezes na minha vida. E hoje eu acho que eu estou na minha melhor fase. Que legal. Na minha melhor fase. De entendimento, de visão de vida, dessas coisaradas toda. Se eu tivesse hoje, e essa pergunta eu vou fazer para você. Vamos lá. A experiência que eu tenho hoje, eu mudaria alguma coisa lá atrás? Faço essa pergunta para você. Com a experiência que você tem hoje, você está com quantos anos? 46. 46. Você lá atrás, há 30 anos atrás, se você tivesse a visão que você tem hoje, você mudaria alguma coisa? Com a visão que eu tenho hoje, mudaria tudo, óbvio. Mudaria tudo. E é uma reflexão que eu faço para quem está assistindo a gente também, Juliano. E aí eu vou até menos. Se você pudesse aprender com você de 5 anos atrás, você de 5 anos atrás pudesse aprender com você de hoje, você teria alguma coisa para aprender? Tenho certeza que a resposta é sim. Então, às vezes, nós também menosprezamos o nosso conhecimento. Pô, mas eu não sei nada, não, o que eu sei não serve para ajudar o outro. Se você consegue ajudar você de 5 anos atrás, você consegue ajudar milhões de pessoas que são você de 5 anos atrás. Então, nosso conhecimento tem muito valor. E quando você faz uma pergunta dessa, se eu pudesse botar esse tempo todo o conhecimento que eu tenho hoje, cara, não tenha dúvida que eu erraria muito menos do que eu errei. Muito menos. Por quê? Porque eu não escutei as pessoas certas quando eu tinha essa idade.
Quando eu tinha cidade, eu achava que eu era o dono do mundo, que eu sabia tudo e que as coisas iam acontecer da minha forma. E se eu pudesse voltar no tempo, eu seria sábio de ouvir as pessoas mais experientes do que eu. É o que eu faria. Né? Eu tenho certeza que os meus resultados seriam completamente diferentes. Lógico que eu sou muito grato pelo que eu vivo hoje, mas eu gostaria de ter errado menos. Eu gostaria de ter sido mais assertivo. E se a gente voltar no tempo, a única forma da gente errar menos é se nós tivéssemos escutado as pessoas que já viveram o que a gente vai viver. Perfeito, compartilho da mesma resposta. E assim, tem certas coisas que eu vejo hoje com 50 anos que eu não conseguiria viver com 20, com 30. Não tem que como. esperar o tempo. Não. O tempo é só o tempo. É só o tempo. É só o tempo que vai te trazer essa maturidade de você hoje enxergar coisas que você não enxergava lá atrás. Porque a gente precisa ter vivido, Juliano. Então, assim, hoje, Juliano, o que te chancela hoje conseguir mentorar tanta gente, ajudar? É o que eu vivi. Exato. Então foram todas as etapas, e eu sou fruto do que eu passei muito novo, do que eu passei depois, de tentativa de abrir os negócios, porque uma coisa que eu sempre falo, e eu aprendi isso no evento nosso, com uma fala do Rogério, que foi, cara, nós temos acúmulos de competências, cara. Então, assim, o Júnior Nunes, ele é baterista, não, ele é empresário, não, ele é empreendedor. Não, o Júnior Nunes é um pouco de tudo isso. Então, na verdade, nós vamos acumulando competências para eu ser o que eu sou hoje. O músico me ajudou, o baterista me ajudou, o cantor me ajudou, tudo que eu fui me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Então nós somos fruto desse processo evolutivo diário, né? Então eu acho que nós não conseguiríamos, mesmo tendo bons conselhos lá, embora acho que se a gente parasse para escutar, ajudaria muito, mudaria muita coisa, mas nós não teríamos a expertise de parar para ouvir que nós teríamos que ouvir lá atrás. Não teríamos. Com 15 anos, 20 anos, queria vir falar como alguns vieram falar para nós. Não, pô, isso aí é besteira, né? Então eu acho que nós precisamos passar pelas coisas que nós passamos para que nós pudéssemos hoje ter essa experiência para ajudar outras pessoas. Mas tem algumas questões, né, dos empresários e tudo mais, que é se permitir. Eu acho que o empresário, o empreendedor, ele se permite muito pouco. Ele se permite pouco testar, conhecer, arriscar. Então, às vezes o cara vê você fazendo um movimento e fala assim, o Juliano tá inventando. Ele tá doido para fazer, mas ele não se permite fazer. Fica naquela caixinha ali dos mesmos resultados. Não adianta, Juliano. Se o empresário hoje não se movimentar, ele vai quebrar. Não tem como. Mas muitos não estão dispostos a fazer esse tipo de movimento. Então, eu acho que uma dica importante para quem está vendo a gente tem que se movimentar. Se não se movimentar... Isso. E aí eu queria que você ia fazer essa pergunta agora. Qual é a principal dica? Qual é o principal movimento que você hoje deixa de conselho para quem está nos assistindo? Para o empresário, para quem está começando? Qual é o principal movimento? Eu acho que o principal movimento é pedir ajuda. É pegar uma visão emprestada de alguém que já enxergou aquilo que você não enxerga. Eu acho que esse é o passo mais importante, porque todo mundo que eu conheço, todos os empresários bem-sucedidos que eu conheço hoje, e hoje eu sou sócio do Flávio Augusto, que é um bilionário, todos eles tiveram que, em algum momento, pegar a visão emprestada de alguém. Tiveram que sentar numa mesa de pessoas melhores do que elas. E a gente tem uma arrogância muito grande, fala assim, nossa, mas alguém melhor do que eu? Amigo. Se a pessoa tem mais resultado do que você, ela é melhor. Não, mas eu tenho mais conhecimento, mas a pergunta é o que você faz com o seu conhecimento? E outra pergunta, quem sabe que você tem esse conhecimento? Se ninguém sabe que você tem esse conhecimento, de nada ele adianta. Se ninguém sabe o que você entrega, se ninguém sabe a sua capacidade, não adianta absolutamente nada. Então você precisa fazer com que esse conhecimento venha à tona. E qual é a forma de fazer isso? Ter alguém que te ajude a construir isso. E aí eu sei que talvez você pense assim, pô, o cara é mentor, né? E agora ele tá querendo vender o peixe dele. Não tô aqui para te vender absolutamente nada. Porque quem vai te emprestar a visão talvez seja um empresário do teu ramo mais bem sucedido, talvez seja uma outra pessoa. Não importa, mas ainda assim você vai precisar ter alguém para ajudar você a chegar nos resultados que você quer. E eu acho que essa é a dica mais importante, sabe? E se permitir, Juliano. A gente erra muito...
porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. Uhum. A principal mudança da minha vida, ela chegou quando eu comecei a apertar o botão do dane-se, para não falar outra coisa. Eu me preocupava muito que as pessoas iam pensar de mim. Uhum. Mas o que vão pensar se eu aparecer na internet? O que Uhum. vão... são pessoas que não pagam as nossas contas, Uhum. são pessoas que não aumentam o faturamento da nossa empresa, são Uhum. pessoas que não estão nem aí pra gente e a gente tá preocupado com elas. Quer um exemplo? Uhum. Vai num post que você fez, que tem lá um monte de comentário bacana, Uhum. e uma pessoa fez um comentário negativo. Uhum. Em quem que você foca? Uhum. Tem 30, 50 pessoas te elogiando, falando, caramba, Juliano, legal, o teu foco vai pra onde? Uhum. Vai pro negativo. Uhum. A gente abre mão de um monte de gente que tá falando bem, 50 pessoas, mas aquele desgraçado ali conseguiu tirar tua paz. Uhum. É justamente o que ele queria. Uhum. Ele nem vai fazer o que você consegue fazer, Uhum. mas ele vai tirar tua paz. Então, quando eu entendi a ignorar isso, e quem faz menos do que eu não me importa, a minha vida mudou e os meus resultados mudaram também. Eu passei a não me importar com quem faz menos do que eu, ou com quem tá preocupado em me criticar. Porque se ele parou um tempo da vida dele pra me criticar, é porque ele faz menos. E se ele faz menos, ele não me interessa. Me interessa quem faz mais, quem vai me agregar valor, quem vai me trazer algo que vai me ajudar a crescer e a evoluir. É isso que o Joel faz comigo hoje. É isso que o Flávio Augusto faz comigo hoje. Pessoas que me impulsionam a ser melhor e a ter mais resultado. Em todos os aspectos. A gente fala de resultado, mas esse final de semana eu tive o final de semana mais bem sucedido da minha vida. Eu, a Carla, o Juninho, a Gabi e o Lucas junto curtindo, abraçadinho, o final de semana inteiro. Isso pra mim é ser rico. Então, esses caras falam muito sobre família, falam muito sobre ética, sobre ser correto. E desde que eu me aproximei desses caras, a minha vida só fez assim, ó. Só decolou. E a pergunta que eu faço pra você é: com quem você tem andado e quem você tem escutado? Qual é a mesa que você está sentando, né? Sobre Preocupe isso. com isso. Que mesa você está sentando? Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então procure estar com pessoas boas. Eu também levo isso como um lema para mim. E eu acho que fazer o bem... Algumas campanhas que nós estávamos conversando aqui no off, né? A gente tem algumas campanhas dentro da UON que a gente propaga para dentro das empresas, do grupo do ecossistema. E esse é um lema nosso aqui, cara. Tem um quadro aqui na UON que a gente está estendendo para todas as empresas. Legal. Que as próprias meninas ali que nomearam, né? Chama Papo Reto Sincerão. Legal. Nada vai pro lado pessoal. Tudo é pro lado profissional com o propósito de fazer você crescer, você entender, aumentar o seu nível de consciência, estar na mesma prateleira da galera que já está ali em cima. Então a gente vem com essa conversa aqui de posicionar a nossa galera e trazer essa nossa galera para uma mesa de evolução, de crescimento, de querer, sabe? A galerinha mais nova é um pouco diferente da galerinha da minha geração. Certo ou errado? Enfim, mudou. O mundo mudou. O mundo mudou. E temos que nos adaptar. Sim, mudou muito. sim, Temos que nos adaptar. Tem coisas que eles fazem que eu acho, caramba, que legal. Nunca foi mostrado para mim dessa forma. Mas tem coisas que eles fazem que para mim me deixa um pouco intrigado. Como, por exemplo, eu ainda não tenho certeza dessa situação de que aproveitar como eles aproveitam um momento de trabalho vai ser mais interessante do que foi passado para mim. Eu não aproveito muito junto com o momento de trabalho. Eu desde sempre fui criado pela minha mãe, desde sempre aquele negócio. Vai buscar sua casa própria, trabalha pra caramba, constrói tudo que você pode construir para aproveitar depois quando você se aposentar. Será que eu vou me aposentar? Do jeito que andam as coisas por aí, talvez eu nem me aposente, né? E essa galera nova acaba aproveitando o processo como um todo, curtindo, tal, não levando muito a sério as coisas, não se entregando muito, porque ela aproveita e trabalha, tal. Só que eu tenho um pouco... Ainda não tenho uma opinião formada, mas ainda prefiro o método mais antigo. Porque eu falo muito para eles aqui dentro. Quando você chegar com 50 anos, que é a minha idade, e olhar para trás, como é que você vai estar? Você construiu alguma coisa? Você tem sim uma casa própria? Você tem uma família? Você tem algum bem, algum imóvel? O que você construiu? Qual foi o seu propósito durante a sua trajetória? Qual foi o seu objetivo durante a sua trajetória? A princípio, eu vejo que alguns, não dá para se generalizar, mas alguns dessa galerinha mais nova estão sem propósito. E para mim, acho que é uma das coisas mais preocupantes que nós temos no ser humano. Você precisa ter um propósito, você precisa ter todo dia que você acordar, você precisa acordar para alguma coisa. Para quê? Para quem? Para quê? Para quem? Para quê? Para quem?
Porque se você não tem propósito, qualquer coisa serve. Exatamente. Se você bateu a meta muito bem, se você não bateu muito bem também. Exatamente. Porque você não tem propósito. Agora, se você tem um propósito, seja ele qual for, você tem um propósito de comprar um carro, você vai bater a meta. É isso aí. Porque você tem um propósito de comprar um carro. É isso. E na verdade, Juliano, é simples isso. É só a gente olhar o cenário, mesmo nessa nova geração, quem é que está curtindo, desfrutando o caminho e que construiu algo grande. Eu começo. Como é que eu balizo isso, tá? Não existe crescimento e evolução de forma saudável, tá? Uhum, É mentira sim. quem falar para você que você vai crescer, você vai evoluir Uhum. caminhando e cantando uma bela canção. Não vai. Não vai. Não vai. Eu curto a minha jornada, Aham, mas a minha jornada começou às 4h30 da manhã hoje. aham, Você entendeu? aham, Então, assim, eu tive que levantar às 4h30 da manhã. aham, Então, existe um preço a ser pago uhum, que não tem negociação. uhum, Se você quiser se diferenciar, se você quiser ter resultados diferentes, você vai ter que levar uma vida de adulto. uhum, Não adianta. E aí você pode pegar o Neymar, por exemplo. Vamos falar do Neymar. aham, As pessoas veem o Neymar, pô, legal, bilionário, primeiro jogador bilionário da história. Cara, mas o preço que esse moleque paga desde sempre é surreal. sim, É que as pessoas só veem uhum, o Neymar e o jato do Neymar, mas o preço que ele paga, as lesões que ele teve, a recuperação das lesões, a uhum, quantidade de crítica que esse moleque recebe, o quanto a cabeça dele tá pirando, as pessoas não enxergam isso. aham, E o empresário não é diferente, e o funcionário também não. uhum, Então, tipo assim, vou dar o exemplo da minha funcionária que tá aqui, a Lisa, uhum, ela trabalha comigo. Cara, ela é boa no que ela faz, mas ela recebe pressão todo dia. Todo dia recebe pressão, ó, tem isso aqui pra entregar, tem isso pra fazer, tem isso isso aqui tem que melhorar, isso aqui não foi bom. É feedback, é vida real, vida real. Na hora que a gente para no almoço, ou que a gente tem um tempo a gente troca ideia, dá risada, legal, ela com a Carla, mas na hora do trabalho, na hora da entrega, é pressão, pô. uhum, É pressão. é isso. Agora, o que essa pressão tá fazendo com ela? Uhum. Tá fazendo ela melhorar, tá Uhum. fazendo ela evoluir. Uhum. Pô, futuramente, Júnior, eu tenho já na minha cabeça um cargo para uma pessoa que tem que estar muito preparada e entender muito do Júnior Nunes para poder assumir Uhum. um cargo de gerência. Uhum. Quem é a pessoa mais próxima disso? Uhum. É a pessoa que estiver mais preparada, Uhum. é a pessoa que mais me conhecer, Uhum. mas também vai ser a pessoa que mais vai sofrer pressão. Uhum. Pressão não é ruim, gente. Sim, Pressão é muito bom. sim. Eu sempre falo que é uma medida de confiança. Uhum. Se eu te pressiono, se eu te cobro, é Uhum. porque eu confio em você. Uhum. Agora, isso tá virando uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que Aham. tem chefe ruim, tem Uhum. gente que, pô, que é deselegante, tem gente que, né, é pressão psicológica, e tem uma série de coisas que é fato, a gente não pode ignorar isso, Uhum. mas precisa também se entender que crescer dói Uhum. e dá trabalho. Uhum. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, Uhum. não vai ser confortável Uhum. e não tem nenhum cenário, Juliano, Uhum. que você consegue ser grande Uhum. num cenário de conforto. Uhum. Não existe isso. Uhum. Vai ser desconfortável. Uhum. E aí você pega essa nova geração de grandes empresários, de grandes empreendedores, me mostra um Uhum. que chegou e que teve muito Sentado no resultado sentado no sofá. Perfeito. Não existe, não Mas- tem. Então, assim, por mais que seja muito bonito no discurso Uhum. do eu caminho, vamos, eu quero. E ninguém tá falando de construir um ambiente ruim de trabalho. Sim. Mas a construção de um Sim. bom profissional passa pela dor. Exato. A dor da mudança, Uhum. a dor da evolução. Uhum. E isso é ouvir o que não gosta. Exato. Isso é fazer o que não gosta, mas o que é preciso. É fazer Mas- o que tem que ser feito na hora. Tem que Exato. ser feito na hora que você quer. Né? Exato. Só que isso também mostra quem são as pessoas que nós Que podemos tão a fim de confiar. fazer. Por quê? Existe também nessa geração quem quer. Aham. E existe quem não quer. Aham. E aí, porque são coisas diferentes. Uhum. Pô, eu amo o que eu faço, Juliano. Eu amo. Uhum. Né? Ontem nós tivemos aqui num programa de mentoria. Eu amo. Aham. Só que para eu estar aqui pronto, Aham. para te dar soluções e possibilidades, eu leio pra caramba, me preparo pra caramba. E quando termina, Uhum. todo mundo, as meninas comentam, caramba, Júnior, pô, que insight, que legal, que não Uhum. sei o quê. Só que pra eu chegar nesse nível, Aham. o meu nível psicológico, ele é Aham. consumido. É claro. Pós uma mentoria, mesmo sendo muito bacana e muito legal, eu termino falando, caraca, meu, Parece que a gente foi pra academia. é isso, porque eu aproveitei tudo da minha Uhum. cabeça. Uhum. Então não é do dia pra noite, é Uhum. trabalho. Agora, eu amo fazer isso, Uhum. mas Perfeito. tem todo um preço a ser pago. Então, assim, Perfeito. eu entendo que é a geração, mas eu entendo que quem é bom, Ok. independente da geração. Ok.
Eu tenho esse mesmo sentimento, porque eu sou um cara, já falei no início do nosso bate-papo, né? Você é um cara que eu modelo aqui, e eu trago muito das nossas mentorias para dentro do meu negócio. Jean-Guier Diniz, Marcos Marques, Joel J, um dos principais, o Marcel Roxo, Aham. Júnior Nunes. Eu trago muito do que eu aprendo com vocês para cá para dentro. Venho consumindo essa situação, esse segmento já há uns 5 anos Aham. aproximadamente. E quando eu vou fazer isso para dentro da empresa, a gente tem aqui um trabalho que a gente chama de P90. A cada 90 dias, a cada período de 90 dias, a gente tem um bate-papo com todo mundo da empresa. Uhum. E aí, às vezes, eu vou pro bate-papo, eu vou naquele meu sistema. Falar o que tem que ser falado, doa quem doer, mas lógico, com respeito, com educação, sem passar da linha, mas com mais energia, para fazer a galera entender. E uma das coisas que eu falo muito aqui dentro da empresa é para a garotada mais jovem, né? Nós estamos falando agora da garotada Uhum. mais jovem. Procure o mais rápido possível alguma coisa que você ame fazer. Porque eu tive um probleminha. Eu lá atrás, eu jovem, 19, 20, nessa faixa aí, eu não sabia o que eu queria. E eu Aham. arrisco a dizer que quem tem 19 anos não sabe o que quer da vida. Uhum. Tá Uhum. naquela fase de Sim, transição. sem dúvida. Pô, eu fazia judô, cara, judô de competição, fazia futebol, que era o que eu mais gostava de jogar, de fazer era jogar bola. Então o que que eu queria? Educação física. Eu queria fazer educação física, porque para mim era uma zona de conforto. Lógico. Eu fazia o que eu estava querendo e eu lembro que um dos motivos era, pô, eu fazia academia, tava preparadinho, as meninas bonitinhas, né, todo aquele Aham. negócio lá. Minha mãe falou assim: "Não, você não vai fazer educação física". Naquela época não era como é hoje, personal training, tem muito educador físico aí, muito bem. Naquela época era muito difícil esse Uhum. lance de academia. Como você vai dar aula para quem? Você vai fazer o quê? Minha mãe falou: você não vai fazer isso. Pode escolher uma outra coisa para você fazer, porque a educação física não vai te dar o caminho que você. Nada contra o educador físico, é que são eras e gerações muito diferentes, né? E o meu tio, engenheiro, era o orgulho da família, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, na França. Minha mãe falou: você vai fazer engenharia. Como assim engenharia, mãe? Aí conversamos em uma reunião de família, ela com o irmão dela, que é o meu tio. Não, você vai fazer engenharia porque você é o sobrinho, o homem mais velho, e eu vou te colocar para trabalhar aqui. Ah, vamos. Naquela época, na casa da minha mãe sempre foi assim, tá? E é uma coisa que eu hoje agradeço demais a minha mãe. Beijo, mãe, te amo, você é demais da conta. Eu não entendia isso, Aham. vou entender agora. Na casa da minha mãe, muito mais velha do que eu, sabia muito mais do que eu. Naquela época eu achava que eu sabia tudo, como você disse, né? Minha mãe falou: você não vai. Rolou tretas pra caramba e ela me colocou num caminho e eu fui fazer engenharia. Só que ao longo do tempo eu entendi que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar com comércio exterior e me apaixonei pelo comércio exterior. Então a minha mãe, de uma forma forçada, me colocou numa situação para me fazer entender de que aquilo não era exatamente. Eu tinha que buscar alguma coisa que eu realmente queria para mim. Exatamente. E aí quando eu me apaixonei pelo comércio exterior, as coisas foram e essa é a minha carreira. Estou há 33 anos Uhum. trabalhando no comércio exterior. Então a dica que eu dou para essa galera que está nos assistindo, principalmente os mais jovens, o quanto antes, eu falo isso internamente pra caramba, tá? O quanto antes você puder encontrar aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, cara, vai para dentro. Porque ao longo da trajetória, o fardo é pesado. Mesmo você amando o que você faz, você fazer isso há 30 anos é pesado, mas vai se tornar muito mais leve porque você ama o que você faz. E se você ama o que você faz, naturalmente você vai fazer bem feito. Se você faz bem feito, você tem resultado. Se você tem resultado, você tem dinheiro. Agora, se você deixar para poder descobrir isso com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, pode ser que seja tarde demais. Aí não há tempo de você voltar a fazer. Claro que sempre é tempo, mas na teoria é uma coisa, na prática é um pouco diferente. Com 50 anos, você vai recomeçar? Com filhos, com família, é muito mais difícil para você tomar essa decisão. Então, quanto antes você descobrir o que você ama fazer, cara, cai para dentro e se aperfeiçoa naquilo, porque tenho certeza que se você ama o que você faz, se você se aperfeiçoar, se você der o seu melhor de si dentro daquilo que você gosta de fazer, não tem como dar errado, Não Julião. tem como, não tem como. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né, sobre os movimentos, né, que nós fazemos e tem muito a ver com isso. As pessoas confundem muito, né, movimento com progresso. Uhum. E eu sempre gosto de dizer que o movimento, ele é só um movimento. Progresso é aquilo que está fazendo você crescer e evoluir. E tem muito a ver com gostar de fazer o que faz.
aquilo que faz você progredir, assim. E eu acho que tua mãe, ela foi uma... Cara, como o povo um pouco mais velho era sábio Uhum, e a gente achava que não, porque eu uhum, também achava que minha mãe não era. Mas como eles sabiam nos ajudar a tomar as melhores decisões, nos colocando na situação. Por quê? Porque os nossos pais, eles não perguntavam se nós queríamos ou não. exatamente. Era o que eles queriam. Dentro da minha casa funciona desse jeito. Exato. E aí, hoje, a gente vive uma crise de identidade para tomar Exato. decisões melhores, Uhum, porque quem estão decidindo são as crianças, pô. exato, exato. Com 10 anos, com Às vezes 12 eu anos. presencio, cara, até mesmo no prédio que eu tô, a mãe pedindo desculpa pro filho porque o celular do menino dentro do elevador tá muito alto e ela chama a atenção do filho e ao mesmo tempo ela pede desculpa pro filho. Uhum. Eu falo, caramba, cara, como era diferente na minha época. A minha época, se eu tô com o celular alto dentro do elevador incomodando as pessoas, era assim, ó. Eu não estaria com celular na minha época. Exatamente. Primeiro que eu não estaria. E segundo que eu sou da época que num ônibus, né, Uhum, a mãe ficava sentada e o filho ficava de pé. uhum, Hoje em dia isso não existe mais. uhum, uhum. Então, assim, para a gente conseguir descobrir, se entender, É. a gente precisa de uma coisa chamada limites. E Aham, hoje falta limites. aham, Então, assim, as crianças escolhem, e aí os adolescentes escolhem, e os adultos escolhem. uhum, Escolhem o que eles querem, né? aham, Não, aqui aham, tá mais confortável para mim. Então, eu uhum, acho que falta um pouco esse ser contestado, sabe? Falta, uhum, eu acho que o que ajuda os adultos a serem adultos é ser contestado, é o uhum. não. Exato. Cara, é ter limites ali. Uhum, Porque o que eu percebo hoje, até a gente está contratando as pessoas, a gente percebe que hoje existe uma volatilidade muito grande, mas no sentido de as pessoas não estão preocupadas em ter um compromisso. uhum, Elas não estão preocupadas em construir um legado. uhum, Elas vão lá, faz sentido para mim? Não, não quero, tal. uhum, E aí, quando é desse jeito, Juliano, eu acho que vai ser mais difícil elas uhum, conseguirem se encontrar. uhum, Encontrar uma coisa que de verdade faz o coração delas acelerarem, porque aham, é tudo tão volátil, é tudo aham. tão. Que vai ser difícil, Sim, cara. sim, sim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o processo que esses jovens e adolescentes Uhum, viveram. aham, ah, eu acho que vai ser muito difícil conseguir colocar na cabeça deles o que é bom para eles. aham, Então, eu acho que quem foi criado dessa forma uhum. vai ter um pouco mais de De dificuldade para dificuldade. conseguir Eu não tenho encontrar dúvida o seu disso. propósito, entendeu? Eu não tenho dúvida Porque disso. é o propósito que me faz levantar todos os É dias, cara. isso. É isso. Eu não tenho a menor E dúvida eu disso. acho que falta isso pra essa galera, assim. E aí vai uma dica mesmo, assim. Aham, Cara, procura encontrar algo que faz teu coração acelerar. é isso. Algo que te faz bem, assim. Eu Uhum, acordo todos os dias, mesmo nos dias que a Lisa fala, cara, hoje você tem reunião até 7 da noite. Cara, mas ainda assim eu acordo feliz da que vida legal. porque eu amo fazer o que eu faço. Perfeito. Mas esse achado foi uma construção. Aham. Não foi do dia para noite que caramba, Isso. tal, é isso aqui. Foi Uhum, vindo o processo até uhum, chegar a hora que eu falo, cara, isso aqui eu quero fazer pro resto da minha vida. uhum, Então, assim, eu tenho alguns negócios, faço algumas coisas, uhum, mas mentorar uhum, é o que eu amo fazer. uhum. E eu acho que nós tínhamos há um tempo atrás, porque eu acho que líder é uma coisa que é de dentro para fora. Nato. Nato. Líder é um cara que já vem com isso, né? E no meu tempo, nós tínhamos muito mais líderes Líderes. do que hoje. Exato. Porque hoje, a própria educação, a próprio exemplo que você tem em casa não é um exemplo de liderança, né? Como você mesmo disse, hoje em casa quem manda são as crianças, pô. Cadê a liderança? Cadê tudo aquilo? E eu não vou, eu arrisco dizer aqui que minha mãe nunca fez isso pensando, Sim, tá? sim, sim. Isso foi uma forma de construção que minha mãe foi construída. É o que ela E tinha. o que ela tinha, ela me construiu dessa forma. Mas a minha mãe não teve uma formação acadêmica para falar assim: eu vou ser a líder da minha casa, eu vou ensinar o meu filho a ser um líder, tal, tal, tal. Foram coisas que eram outras gerações, outra geração, no meu caso, né? Que vieram agora e as coisas estão, para mim, um pouco É complicadas. E isso. para nós, empresários, como você Ixi. falou, que você tem a Lisa como um exemplo aí para poder, talvez, se suprir ali na frente, a gente aqui também. E a gente precisa de líderes com esse perfil. A gente tem uma cultura muito bem enraizada, estabelecida aqui. E a gente precisa de pessoas que entendam isso. É isso. Porque a liderança, eu acho que o liderado, né, o colaborador, o liderado, ele é o espelho do líder. E eu preciso de líder aqui que realmente
possa ser um espelho para construir realmente uma cultura forte, um time de alta performance isso. e entregar resultado. A gente está com bastante dificuldade com relação a É isso. porque tem uma coisa que o pessoal vem citando ultimamente que eu acho que faz muito sentido e é muito atual com o que a gente está vivendo, é que tempos fáceis É fazem isso. homens e É mulheres fracos, pô. Exato. E tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Nós somos os exemplos disso. Então, tipo assim, cara, eu fui moldado por tudo que eu vivi. Então, difíceis. Exato, tempos bem difíceis. E o que a sua mãe fez com você, não. Exato. Eu quero isso aqui. Não. Não. Enfim, entende? E isso te ajudou a encontrar o teu melhor caminho. Então, o não, ele é construtivo, não é destrutivo. Então, a gente está vivendo uma geração que tem sim para tudo. Exato. E aí, quando vem o não, nosso índice de suicídio é o maior da história, porque os jovens e adolescentes não sabem lidar com o não. Exatamente. Então fica aí essa dica aí para os pais também, né? Porque está refletindo nos nossos negócios. No profissional, sem dúvida. Demais, tipo de pessoa que você é criada dentro da sua casa reflete na rua. Exato. E aí hoje as empresas estão sofrendo por não ter pessoas a fim de fazer a coisa acontecer. Eu não lembro exatamente em números quantas entrevistas nós fizemos, Lisa, mas nós tivemos na semana retrasada, antes de eu ir para Portugal. Cara, mais de 20 entrevistas que eu quis fazer com as pessoas. E dessas mais de 20 eu não achei uma pessoa com perfil mais ou menos para eu contratar. Perfeito. Mais de 20. E assim, mais de 20 porque passou por uma pré-seleção para chegar para mim 20 pessoas que eu entrevistei. Júnior, a gente tem 80 pessoas aqui, um pouco mais hoje talvez. Muitas vezes, a gente tem um critério hoje, né? O líder do departamento passa para o pessoal do RH o tipo de perfil, para que é aquela vaga, então já vem mais filtrado. E em algumas vagas eu participo, não todas. Algumas vagas o próprio líder já assume a responsabilidade de chamar a pessoa para o seu time. Eu algumas vezes fui entrevistado, ao invés de entrevistar. Eu falei, meu Deus. Bom, mas indo para um caminho agora importante. Vamos embora. Falando sobre isso, de mãe, de criação e tudo mais, o que é a família para você, meu amigo? Isso me detona, pô. Cara, a minha vida começou por conta da minha família. Eu quis ser um cara bem-sucedido para poder, primeiro, proporcionar uma vida melhor para minha mãe e para meu pai. Então, isso para mim foi... o meu principal motivo era tirar meu pai e minha mãe daquela situação. Então, foi um catalisador muito forte para que eu mudasse os meus resultados. E hoje, sendo pai da Gabi, do Juninho e do Lucas, cara, eu levo meu filho na escola todos os dias e eu brinco com a Lisa quando ela muda minha agenda de uma forma que eu não posso fazer isso. Porque eu nasci para fazer isso. Pô, eu sou mentor, eu sou empresário, autor, livro, papapá. Eu sou pai, eu nasci para ser pai. A minha maior missão dessa vida é ser marido e pai. E aí vem uma coisa importante, tá? Por que eu falo marido? Porque não existiria filhos, nem Júnior Nunes, se não tivesse Carla Nunes. A minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. Mais que os meus filhos. E por mais que eu ame demais meus filhos a ponto de doer, ela foi a pessoa que conseguiu fazer com que eu fosse pai. Ela foi a pessoa que conseguiu fazer com que eu fosse o empresário que eu sou. Então, por isso eu dou todas as honras para minha mulher, porque eu sempre falo, Juliano, que tá aqui com você é uma delícia, pô. É um prazer gigante. Mas tá lá com a molecada doente, que nem ela tá agora, aí é difícil. Então, para mim, família é o meu maior legado. É o legado mais importante, para onde eu faço tudo para voltar, né? Eu tive fora esses dias todos em Portugal e a melhor sensação de todas foi quando eu cheguei em casa e pude ver os meus filhos. Então, eu nasci para isso, nasci para ser pai, nasci para ser marido da Carla, nasci para ser um cara de família. Família é o meu principal legado. Perfeito. Aqui, o podcast vai para o YouTube, você sabe disso, né? E ali vai ficar um bom período de tempo ali para que a galera possa nos assistir. Deixa um recado para Carla. Uau. Para Carla? Para Carla. Puta merda. Aí
Aí você me quebra. Cara, é, meu amor, é gratidão. Gratidão, assim, se eu pudesse. É, vai ser difícil. Falar em uma palavra só não conseguiria, porque ela dedicou a parte da vida dela, ela abdicou da vida dela por escolha dela. Eu nunca impus absolutamente nada, mas ela escolheu abdicar da vida dela para que eu pudesse dar certo. Então, quando você escolhe para o outro antes de você, para mim não tem um amor maior. Assim. Então, a Carla arriscou a vida dela para ter nossos filhos. Ela teve um câncer. Todo mundo disse que ela estava maluca de tentar ser mãe. E ela falou: não, eu prefiro morrer se eu não, não puder ser mãe. Eu tenho que dar um filho pro Júnior. Então, é quase maluco você escutar isso de alguém. E ela fez isso. E eu sei que agora, no Dia dos Pais, ela teve o pior Dia dos Pais da vida dela, que foi o primeiro ser um pai. E ela em nenhum momento estragou o meu dia por conta disso, sabe? Então, são essas maiores demonstrações de amor que alguém pode dar pelo outro, é aquelas que não faz barulho, sabe? É no silêncio, e a Carla é essa pessoa. Então, nada que eu disser eu vou conseguir mensurar o tamanho do que você é para mim e pros nossos filhos. Então, é um privilégio, pô, poder ser teu marido. Obrigado. É isso. Perfeito. Vamos continuar nessa daí, cara. Eu tenho certeza que esse episódio vai estar rodando aí por muito, muito tempo. Então, deixa um recadinho para daqui 5 anos os seus filhos vão poder te ver e o que que você pode dizer para eles ou prometer para eles, como é que eles vão ver você daqui 5 anos e como você gostaria de vê-los também, É né? difícil, cara, falar Deixa um dos meus recado para filhos. para Meu essa Deus. galera, para esse time aí. É difícil, né, Juliano? Porque os filhos é o nosso coração batendo fora do nosso corpo, né? Então, pra Gabi, eu diria só que ela é a coisa mais doce que eu já tive na vida e que ela despertou em mim algo que eu não sabia que existia. Eu tive dois meninos primeiro e a Gabi trouxe uma leveza, um rosa pra minha vida que eu precisava ter. E filha, daqui 5 anos você vai estar vendo e eu vou mostrar pra você daqui 5 anos esse vídeo. E o que eu vou dizer pra você é continue dançando. Continue dançando. Aconteça o que acontecer, continue dançando. Nunca pare de dançar. Nunca pare de cantar. Porque isso aí alegra a vida de quem está à sua volta. Então, continue dançando. Continue sendo educada. Continue sendo honesta. Continue sendo correta. Porque eu acho que esse é o principal legado que você pode deixar. Então, continue dançando, continue cantando e seja honesta. Não esqueça dos princípios e valores que o papai te ensina e não esqueça de Deus. Nunca. Pro Juninho, cara. Ai, meu Deus, meu filho é. Ah, cara, Ju, você continua sendo um sem vergonha que eu sei. Mas o que eu posso dizer pra você é. Eu tenho certeza que você tá com o sistema solar lindo aí montado. Você deve estar olhando agora também para algum mapa aí, algum mapa mundi, que eu sei que você gosta. Você deve estar com as suas bandeiras, mas o que o papai tem para dizer para você é que eu sei que você vai ser um homem com uma família linda. Eu sei que você vai se casar. Eu sei que você vai ser um pai incrível. E daqui a 5 anos você já vai estar pensando nisso, já vai estar se preparando para isso. E eu acredito e eu confio em você, cara. Eu acredito e eu confio em você. Você vai ser um homem extremamente bem-sucedido, casado, com seus filhos, com a sua família. E você está começando esse processo. Continua, o papai está com você.
Você vai ser engenheiro, né? Pelo que você falou. E eu acredito nisso e confio nisso. Mas eu quero que você saiba que você pode ser que você quiser. Que o papai vai te apoiar. Vai estar aqui do seu lado. Saudável para te ajudar com isso. Te amo, tá, filho? Continua sendo um cara honesto. Continua sendo um cara correto. Continua sendo um cara temente a Deus, Ju. Só isso. O resto é resto. Tá bom? E Lucas, ai meu Deus, meu primogênito, cara, o Juliano quer acabar com a minha raça aqui hoje, meu. Filho, hoje eu fui te levar pra escola e a gente conversou muito sobre os seus planos de ser jogador de futebol. Você falou pra mim hoje que você quer ser um jogador de futebol. Você tomou essa decisão. E coincidentemente nós falamos hoje sobre pagar o preço, sobre estar disposto. Você disse que estava. Se você fez isso, hoje você está na categoria de base de algum clube e jogando. Se você não fez, as consequências foram suas. Mas como eu sei que você é um cara muito determinado, eu acho que você tá. Eu acho que você tá, sim. Você chegou. Mas você chegou só na ponta do iceberg. Tem ainda muita coisa para você conquistar. Mas a minha maior orgulho não vai ser se você tá ou não tá no clube de futebol. O maior orgulho vai ser qual homem que você é hoje. Você continua sendo o cara mais honesto que eu já conheci na minha vida. O cara mais verdadeiro que eu já conheci na minha vida. O cara mais amoroso e que mais cuidou dos seus irmãos e da sua mãe que eu já vi na vida. Se você continuar sendo esse cara, deu certo. Esse é o maior legado que você pode deixar. Continuar sendo um bom filho, um cara temente a Deus, um cara honesto e um cara correto. Todo o resto eu sei que você vai construir e vai conseguir chegar nos seus objetivos. Eu te amo, filho. E obrigado. E Deus, cara, o que que é Deus pra Ah, você? Juliano, pô, para. Você tá de sacanagem comigo, pô. Cara, Deus, ele é tudo, cara, mas tudo no sentido de ele foi muito bom comigo, cara. Muito bom. Deus foi bom demais comigo. Deus me deu a melhor mãe que um ser humano poderia ter, que é a minha. Me deu um pai incrível, cara. Que mesmo nas piores condições, ele segurou a onda. Trabalhava de madrugada para me sustentar. E ele me deu uma esposa, cara, que é incrível, assim. Então, os meus filhos, eu faço o que eu amo. Tudo, Juliano, que eu me propus a fazer, Deus me permitiu fazer dar certo. Tudo, cara. Tudo, tudo. Eu sempre sonhei ser pai e hoje eu sou pai de 3 filhos. Mesmo minha mulher tendo tido um câncer. Eu sonhei em dar uma casa para minha mãe. Eu dei uma casa para minha mãe. Então, cara, o que eu tenho para falar de Deus é só gratidão, cara. Só gratidão. E o dia que ele decidir me levar para perto, eu vou grato, porque ele foi muito generoso comigo, muito generoso, cara. Mas tem uma coisa que é legal dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, que Deus ele te coloca na frente da porta, mas foi sempre eu que girei a maçaneta. Foi sempre eu. E Deus honra quem trabalha. Deus honra quem trabalha. Deus honra quem faz as coisas certas. Deus honra quem sabe que dá trabalho, mas vai lá e faz, sabe? Deus honra isso. Então, eu acho que em algum momento eu honrei ali e por isso Deus me proporcionou viver tantas coisas, sabe? Mas eu sou muito grato a Deus porque sem Ele nada faz sentido, nada aconteceria. Então, eu tiro tudo que eu disse sobre minha família, sobre tudo, e acredito tudo isso a Deus. Foi Ele, cara. Foi Deus que me proporcionou viver tantas coisas boas. Então é só gratidão a Deus. Deus é tudo pra mim. E foi muito generoso comigo. Perfeito, meu amigo. Teria muito mais perguntas, muito mais horas de bate-papo aqui com você, mas não quero tomar o seu tempo, porque a gente já passou bastante aí do prazo. Só tenho que agradecer pela pessoa que você é,
Oh. Muito obrigado Eu por que aceitar agradeço esse esse convite, viu? tempo. Muito Eu te obrigado por agradeço. aceitar esse Te convite. Foi agradeço. uma aula para todo mundo aqui. Tenho certeza que esse episódio vai dar muita coisa boa aí para todo Obrigado. mundo que assistir. Para nós, a gente É tá isso. junto, a gente tá junto. Obrigado e, cara, vou deixar aqui um gostinho de quero mais. A gente Vamos vai ter que fazer um continuar esse outro só bate-papo pra, aí, né? só para falar de negócios, né? Oh, exatamente. Não, mas eu acredito muito que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu acho que pessoas precisavam ouvir o que nós falamos hoje aqui. E eu não acredito em coincidência, sabe, Juliano? Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Pessoas precisavam ouvir do que a gente falou e da forma que a gente falou. Então, muito feliz. Vamos ter que fazer uma parte 2 aí para poder falar de negócio. É isso. Pessoal, muito obrigado por estarem nos assistindo em mais um episódio de Antes de Dar Certo Dar Trabalho. São essas pedradas aqui que eu vou trazer para vocês. Com certeza vai ter um parte 2 do Júnior, porque aqui a gente não faz nada combinado. A gente até tem um script, eu dou, lógico, uma estudada no convidado, tem uma base do que a gente vai levar, mas na maioria das vezes, como nessa, nada foi do jeito que a gente programou. E eu acho que assim fica mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, entre no canal aqui, siga a gente para mais pedradas como essa. Muito obrigado.